Diego, boa Sim. noite. Oh, tudo bem, querido? Graças a Deus. Que bom. Ótima oração. Fiz a minha aqui junto, viu? Foi Uhum, excelente. Eu acho que tem duas coisas também, Diego, que eu tenho aprendido um pouco nessa caminhada, uhum, que me ajuda também na oração reflexiva, uhum, que é a oração de louvor e de adoração, né? Separando em dois momentos, né? Louvando a Deus por uhum. aquilo que Ele faz, né? E adorando a Deus por aquilo que Ele é, né? Então, quando eu louvo a Deus por aquilo que Ele faz, né, eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele faz em minha vida, desde os pequenos detalhes, as grandes coisas, as grandes realizações, né? Quando Ele está presente nos meus projetos pessoais. E quando eu faço a minha oração de adoração, eu faço mais ou menos nessa linha mesmo do que você disse, né? Eu me coloco pequeno para deixar que a realeza, para que a majestade de Deus possa se sobressair. Porque muitas vezes o pecado, inclusive de Adão e Eva, né, era justamente a soberba, né, o orgulho de querer ser como Deus. Então, a partir do momento que eu exalto o Senhor, adoro o Senhor por tudo aquilo que Ele é, eu me coloco pequeno, né, e reconheço que eu sou apenas uma simples criatura, né, diante do Criador. É uma recomendação aqui, uma sugestão que eu gostaria de deixar aqui também, e que comigo me faz muito bem também rezar dessa forma. Foi muito bom você ter comentado, Wender, porque eu aprendi há pouquíssimo tempo, acho que não deve ter 2 anos, que essa é a maior adoração a Deus, porque eu ia para uma adoração no Santíssimo, por exemplo, eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Era aquela coisa difícil, aquela coisa maçante, ai, como que adora? Senhor, eu te adoro, ficar falando isso, eu ficava assim, eu não sei, eu só não sabia adorar. Eu aprendi há pouquíssimo tempo que adoração é isso que você falou, Wendel, é isso mesmo. É nos colocarmos, é reconhecer a nossa pequenez diante do Criador, diante do grande soberano, do grande rei. Eu não sabia. Então, toda vez. É até bom, porque algumas pessoas que talvez não saibam também, você vai para uma adoração, quando você se coloca na sua pequenez, reconhecendo quem está ali de frente de você, isso é adoração. Sempre você vai se colocando ali na sua pequenez, na sua miséria, e vai mostrando para Deus a sua miséria e a sua dependência dele para tudo. Isso é adoração. E isso é muito legal. Obrigado por ter lembrado aí, Wendel. Isso aí é importantíssimo. Eu tenho mais um comentário. Você não Sim, sim. falou aqui, mas é uma coisa que também me ajuda, né? Uhum. É com relação à música. Também cantar, né? Até a gente já ouve falar, né, que quem canta, né, ora duas vezes, né? Reza duas vezes. Aham. E que as músicas também nos ajudam, até pela letra, né? Às vezes você falou uma coisa interessante, que quando às vezes falta palavras, às vezes a música vem trazer essa palavra, e às vezes com a letra daquela música, você já vai fazendo a tua oração, né? Você canta um trechinho e faz uma oração. Isso me ajuda bastante também na minha oração. Obrigado por trazer também, porque eu sou uma pessoa que eu sou péssimo com música. Esse dia eu tava comentando com minha esposa, né? Minha esposa tava falando de sua memória musical é menor do que a do Daniel, meu filho de 2 anos. E é verdade. Eu não lembro de nada. Então, assim, eu sou uma pessoa que não canta nunca. E Uhum. não porque eu não tenho vontade de cantar, porque às vezes eu fico assim, eu quero cantar, mas eu não consigo. Mas é bom você ter trazido, momento, porque para oração, ser uma oração reflexiva, basta saber o que está falando, com quem está falando e quem é que o fala, né? Quem é que fala com ele. Então, Sim. assim, se você está ali cantando, prestando atenção na letra, porque tem pessoas que conhecem muitas músicas, a pessoa deve achar uma música para cada momento ali, então, perfeito, tá aí. Esse é um conselho do Wender. Isso aí, obrigado, Wender. Eu tenho dificuldade de parar para escutar Deus. Na oração reflexiva, depois tem um momento que silencia para ouvir, assim, ou não, é só a oração. Eu falo pela minha dificuldade mesmo, em silenciar
e de escutar Deus. Olha, o silêncio ele é importantíssimo na oração íntima, ô Gisele, importantíssimo, porque hoje em dia a gente está como é que fala? Num meio onde muitos grupos têm surgido com muito barulho, né? Eu, por exemplo, eu lembro quando era novo, eu ia para uma adoração, eu queria rezar, e não parava, lia folheto, e cantava, e falava, e sei lá o quê, só que não parava, tudo bem? Assim, eu não tô falando que tá errado, né, fazer uma oração pronta, ou um canto, mas também tem que ter um momento de silêncio, ok, agora deixa as pessoas rezarem, né, deixa elas e Deus ali conversar entre os dois, né, agora é o momento dos dois, né, isso é importantíssimo, ô Gisele, e uma coisa, assim, essencial, a gente está vendo, né, no estudo do Castelo Interior, para nós que temos problemas, eu falo nós porque eu sou uma pessoa que também tinha muito problema com me silenciar, a gente tem que silenciar o mundo lá fora, apagar as luzes da cidade para que a gente possa enxergar as estrelas. A gente tem que apagar essas luzes, a gente tem que parar de. A todo momento a gente tá, olha o celular, olha aquilo, olha o Instagram, olha o YouTube, olha sei lá o quê, e passa para cima, e passa para baixo, e arrasta pro lado, e arrasta. E aí o menino chora ali, aí vai lá, pega e faz. A pessoa não para, entendeu? Ela tem que silenciar. Tudo bem, ela não precisa parar a vida dela, ela tem que viver. Mas ela tem que silenciar e tentar absorver o mínimo de coisas possível. Só vou absorver só o necessário. A gente vai aprender isso agora, vai aprender isso no livro. A gente deve nos manter de pé somente com aquilo que é necessário do nosso estado de vida. Meu estado de vida de casado, eu tenho um compromisso com a Débora, com meu filho, com meu trabalho, eu tenho ali alguns compromissos que eu tenho que manter, mas tudo que não é obrigação, é isso, é silenciar o mundo. Porque eu concordo com você, eu acho que muitas pessoas aqui estão começando esse caminho de oração íntima. Às vezes não tem um mês que comigo que a pessoa começou a rezar a oração íntima. Então, assim, muitos aqui, e quem está assistindo, né, vai assistir no YouTube também, vai precisar silenciar o mundo. Vai ter que fazer violência com o cotidiano, com os maus costumes da pessoa. Não é opção. Santa Teresa fala, se a pessoa não silenciar o mundo aqui no começo, se eu não me engano, ela não passa das segundas moradas. Eu não sei se ela. Eu não me recordo aqui, parece que ela não passa das segundas moradas. Entendeu? Então, assim, a pessoa quer alcançar a santidade, Padre Pio fala, né? Falou lá, uma mulher chegou para ele, Padre Pio, eu quero ser santo. Deu uma risada. Prepare-se que é uma vida de cão. Tá aí. É a violência que nós temos que fazer conosco mesmo, com o nosso dia, com os nossos compromissos. Uma coisa, eu acho que o Wendel até comentou também, né? A gente compartilhou numa reunião passada a respeito de prioridade. Todo mundo aqui tem 24 horas por dia para viver o seu dia. Quais são as minhas prioridades? Eu começo a nomear as prioridades. O trabalho, prioridade. E vai colocando uma lista de prioridades. Aí a pessoa fica procurando, querendo que sobre um tempo para oração. A gente tem que ordenar nossas prioridades. Faça tudo aquilo que é necessário, obrigatório. Você é obrigado a fazer aquilo, então, pelo seu estado de vida, então você vai fazer. Se não é obrigado, a partir de hoje eu não mexo com isso mais. Televisão. Igual eu comentei uma vez também, né? Uma amiga minha, uma pessoa que eu conheço, comentou comigo, né? E sem maldade, a pessoa não falou com maldade, assim, ela falou assim, nossa, eu achei que eu tinha direito de me dar os meus, sei lá, 1 hora todo dia, no final do dia, para descansar olhando o WhatsApp. Né? E olhando o WhatsApp, não, olhando Instagram, eu acho, esses reels. E a pessoa pode fazer isso, não é pecado, mas isso pode te levar a coisas piores. E você não é obrigado àquilo, você não é obrigado a ficar passando isso. Você até tem um compromisso de descansar, que você precisa descansar, mas você vai mudar a sua forma de descansar a partir de hoje. Você vai descansar, você não descansa conversando com Deus. Aqui eu vou falar uma coisa, pessoal,
Talvez a gente até corta depois, não sei, do vídeo, se for conveniente. Mas nosso tempo no banheiro, ele pode ser bem aproveitado. Muito bem aproveitado. Você não precisa levar um celular pro banheiro e ficar... Tudo bem, às vezes tem que resolver. Não, eu tinha que resolver uma coisa. Eu tô no meu horário de trabalho, não consegui resolver no horário de trabalho. Eu tenho que resolver isso agora? Tudo bem, leva hoje, tudo bem. Mas, sei lá, você rasga ali todo dia uns 10 minutos do seu dia, que poderia estar sendo muito bem aproveitado, né? Pode falar, né? Diego, aqui, Fernanda tá quase me batendo aqui. Porque você falando de aproveitar o tempo, né? E eu tinha falado contigo, né? Eu tô me dedicando lá ao curso dos temperamentos, né? Uhum. E a Fernanda até brinca, né? Nossa, eu não aguento mais escutar Padre Paulo Ricardo o dia todo, né? E aí você falou de banheiro também, mesma coisa, né? Então, nos últimos tempos eu tenho feito isso, assim. Ajuda em casa? Ponho ali uma pregação. Ah, vou tomar um banho? Ponho ali uma oração. Né? E isso vai enriquecendo o nosso dia, né? Outra situação que eu lembrei, isso foi um período de pandemia, onde teve o lockdown aqui na minha cidade, e que o supermercado estava lotado, uma fila enorme, e as pessoas atrás de mim reclamando. Aí, de repente, eu lembrei que na minha paróquia, naquele horário, era 9 da manhã, estava se rezando o terço. Eu simplesmente coloquei o terço ali, celular na orelha, comecei a rezar o terço, e eu rezei acho que 2 terços ali até chegar a minha vez. Melhor do que ficar murmurando ali, né? Como tinha pessoas ali reclamando, que demora, o caixa é muito lento. Então, comecei a aproveitar melhor meu dia, assim, para algumas coisas. Ah, vou à missa, eu vou, sei lá, uma reunião de catequese, minha casa do centro é longe. Ah, põe uma música ali para ir ouvindo até lá. Às vezes você já vai entrando em clima de oração, né? Para você chegar lá no local, para você estar bem. Uhum. E faz a diferença, faz a diferença. Eu tenho notado, assim, muita diferença quando eu chego nos lugares, sabe? Então, eu recomendo, pessoal, assim. Você não perde mais tempo, né, Wender? Esse é o ponto, Exato, né? Ou pelo exato. menos você tenta não perder mais tempo, né? Isso. Isso E mesmo, uma cara. última coisa que eu queria falar, se você me permite, Uhum. eu estava escutando a pregação do Padre Paulo Ricardo ontem, né, falando sobre os 40 dias, e ele falava que, eu acho que de São Gregório Magno, ele falava que os 40 dias é como se fosse o dízimo da Ah, é. penitência, né? Uhum. E, ou seja, quase, o ano tem 365 dias, quase 40 dias ali de penitência, um décimo, né? Uhum. Que é os 10% que a gente costuma se referir. E se a gente fosse parar para pensar mesmo, pessoal, a gente deveria dedicar aí quase 3 horas do nosso dia mesmo para Deus, né? Um décimo aí do nosso dia. Então, aí, eu acho que o conselho para todos nós, isso para mim ainda, estou começando essa caminhada também, Uhum. usar o tempo para Deus, para se alimentar, para orar, para aprender, né? E dedicar esse tempo ao máximo para Deus. O dia é mais produtivo, nossa, eu não tenho dúvida. Nos dias, por exemplo, se acontece alguma coisa aqui, igual você falou das prioridades, se eu não rezo meu texto de manhã, eu já discuto com a Fernanda, brigo com meu filho por causa do dever de casa, parece que as coisas, parece não, as coisas não vão bem, tudo. Não vão bem, é impressionante. Uhum. Isso mesmo. A Nívia... Quer falar, Nívia? Pode falar. É Nilva, não? Boa noite. A Nívia. Boa noite, Diego. Eu vi você Boa noite. respondendo a Gisele e fiquei meio dispersa, não consegui Uhum. compreender. O fato é este. Eu tenho feito, né, a oração reflexiva, é um desafio para mim, porque eu sou um pouco dispersa. Para esse tipo de oração, eu faço mais igual o Wender mesmo, né? Eu vivi a minha vida desse jeito. Se eu começo a cantar uma música e aí eu começo a orar, esqueço da música, né, e vou orando, andando, né, e assim é a minha vida. Só que eu tenho feito esse esforço de fazer, desde da época da engenharia de santidade, fazer essa oração reflexiva. Só que atualmente eu tenho um bebezinho de 7 meses, e aí parece que ele dorme com meu olho. Eu ponho meu celular para despertar, para, né, acordar 15 minutos antes, para poder começar a fazer a oração reflexiva, e já tem quase umas
2 semanas que ele acorda dentro desse horário, eu começo a oração e aí ele acorda, e aí não adianta, tem que dar ele, né, ele ainda amamenta, e aí eu tenho que dar ele mamar, e aí agora eu tenho feito uma entrega, sabe? No meio da oração, eu vou lá, pego ele no berço e falo, Deus me perdoe, né, se eu tô, se neste momento eu tô dando prioridade a ele, não ao Senhor, né? Mas eu te entrego e não sei o quê. E aí eu fiquei em dúvida se eu tô sendo desleixada na oração, sabe? Até me veio a ideia de tentar acordar mais 30 minutos antes, para ver se ele não acorda nesse horário, sabe? Ou na hora que ele acordar, eu já tenha terminado, sabe? E aí fiquei nessa dúvida, assim, nossa, será que não tem sido válida a minha oração, sabe? É isso. Olha, eu lembro do Padre Paulo respondendo uma questão que era o seguinte, vamos supor, ele acabava a missa, ia fazer a oração íntima dele, né, após a comunhão, né, aí ele fala, né, Deus ele é muito bom para, como é que fala? Desfazer dos seus compromissos, para quebrar seus compromissos. Aí a pessoa vai fazer a oração, aí acontece uma coisa que ela tem que parar a oração, entendeu? Ela tem obrigações ali que ela tem que parar a oração às vezes. E às vezes, igual você falou, às vezes sua menina chora, você tem que ir lá. Então você acabou, parou e perdeu o ritmo da oração, você só tinha começado e tudo. Então, naquele dia, você ainda deve fazer a oração naquele dia. Aí esse dia é o dia que você aperta, né? Que você vai fazer no horário, vai apertar mais o seu dia, vai fazer às vezes, né, lá para depois do seu banho, por exemplo, antes de continuar as tarefas de casa, enfim, né? Então, assim, a gente não deve deixar de fazer a oração do dia, mesmo que apareça um imprevisto naquele horário da sua oração. Mas, assim, uma coisa que Santa Teresa fala é o seguinte: tem dias que você vai fazer oração e coisas acontecem, né? Às vezes você vai estar árido, você vai estar ali, você lê e tá sentindo nada. Aí você tá ali, aquela aridez, nada, né? Não sente nada, hora nenhuma. Só ela dá o exemplo do jardim e do jardineiro, né? E às vezes não vai chover no seu jardim, mas o jardineiro, ele faz as plantas crescerem da mesma forma. Então, assim, você não se preocupa, você faz a sua parte, né, dá o máximo que você conseguir. Deus, ele quer, Santa Teresa, eu acho que foi Santa Teresa que fala, eu não lembro se foi o César ou se é os dois, é, Deus, ele quer ver sua determinação. Deixa eu ver quem é que quer rezar aqui. Tá falando aqui, inclusive para quem tá no YouTube, quem vai assistir no YouTube, vocês que estão aqui, deixa eu ver aqui quem quer rezar aqui. Quem quer mesmo rezar. Quem é que tá fazendo violência no seu dia, violência mesmo, né? E quem tá. Deixa eu ver quem é que quer rezar. Entendeu? Então, às vezes ele pega e fala, ó, a Nívia tá ali, ela tá numa toada que ela pegou o ritmo, ela não para. Ela teve a determinação de não parar mais de rezar. Aí você começa a progredir, aí você começa a pular para as próximas moradas. Entendeu? Ele é que leva de moradas em moradas. Eu falo assim, moradas, pessoal, só toma cuidado, porque parece que vai pulando de duas em duas, assim, né? Primeira, segunda, terceira, quarta. Não é assim, porque dentro de cada morada tem várias moradas, entendeu? Por isso que chama as primeiras moradas, as segundas moradas. Então, mas assim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Posso furar a fila só para dar uma ideia? Sim, Posso furar a fila só para dar uma ideia? pode. Porque aqui a gente passa pela mesma coisa, né? Eu tenho um pequenininho também e nem sempre as coisas se encaixam, né? Mas acho que a gente precisa ter criatividade, mãe, né? Cabeça de mãe que funciona com um monte de número o tempo inteiro, calculando e tal. E a gente conhece os filhos que a gente tem, né? Então você tá muito pequenininha ainda, claro que né, não dá para fazer exatamente assim a ideia que eu vou te dar, mas dá para pensar mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, o meu, ele tem 2 anos de idade. E para mim, por exemplo, é impossível. O recomendado é você rezar logo depois de receber a comunhão, né? É o melhor que você pode fazer. Mas para mim é impossível, não tem jeito. Eu vou para a missa eu e ele, só. Com crianças de 2 anos de idade, você não faz oração reflexiva, né? E eu percebi que ele gostava muito de ver a vela. Logo depois da missa,
o sacristão ia apagar as velas. E são 6 velas. Então acaba demorando um pouquinho. Entende? Então a gente criou o costume de, depois da missa, as pessoas estão levantando embora e a gente ficar e esperar o moço que vai vir apagar a vela. Né? Então, ali, às vezes são 2 minutos que a gente tem. O tempo da gente esperar ele vir, ele apagar as 4 velas e a gente pegar e ir embora. Mas são 2 minutos que eu consigo fazer uma oração, entende? Ainda que seja pequenininha. Mas se a gente for colocando isso durante o nosso dia, obviamente, chegando no final do dia, eu preciso sentar e fazer a oficial, né? Vamos dizer assim. Eu preciso tentar fazer a oração oficial. Mas isso vai ajudando, assim, acho que talvez vai mostrando a Deus que a gente realmente está querendo, e são momentinhos mesmo que a gente vai colocando, Exato. e vai aproximando a gente de Deus. Isso mesmo. Meu pai quer falar? Pode falar, pai. Tirou aí, tô escutando. Diego, Hum, você falando aí de oportunidade que a gente tem que fazer durante o dia da gente, oportunidade para oração. Aí eu me lembrei aqui, quando eu trabalhava no hospital, o meu escritório ficava embaixo. E para mim, na maternidade, no terceiro andar, eu caminhava longos corredores, muito grandes. Então, para mim sair da minha sala para ir lá na maternidade, eu ia rezando nos corredores, aproveitando o tempo, né, que eu ia andando e ia rezando nos corredores, né? E outra coisa que eu anotei aqui também é o fato da gente dispersar, né? E muito fácil da gente dispersar durante a oração. Parece que é o próprio demônio, né? O próprio Satanás faz com que a gente se dispersa. Ele não quer que a gente louve a Deus, né? Então, ele faz tudo para dispersar a gente, né? E Nossa Senhora, outra coisa também que eu anotei aqui, Nossa Senhora, nas suas aparições, ela pede a gente, para quando for à missa, que a gente chega mais cedo, né? Para a gente poder preparar bem, para participar bem da Santa Missa, né? E, geralmente, muitas vezes, a gente chega em cima da hora, talvez até atrasado, né, na missa. Então, a gente não participa bem da Santa Missa. Então, é muito importante o que Nossa Senhora pede, para a gente chegar mais cedo na missa, né? Vai fazendo as orações, e a gente vai ver que a Santa Missa da gente vai ser muito mais bem participada, né? uhum. E outra coisinha também que eu queria falar também é que eu estou fazendo a oração íntima à noite, e não está sendo bom, porque o sono acaba com a gente. A gente fica com muito sono, e a gente não acaba não fazendo a oração íntima de acordo, né? Agradável. Então, o fato aí que eu vou passar para durante o dia, né? Que eu acho que é melhor. E deixa eu te perguntar uma coisa, Diego. Essa oração íntima, a gente não pode dividir ela em alguns pedaços, não, né? Faz uma hora, faz 15 minutos, e mais tarde um pouquinho, faz meia hora, mais tarde um pouquinho, faz 20 minutos. Não é aconselhar fazer assim, não, né? Ó, pai, isso é uma pergunta importante. Essa é uma pergunta bem importante. Por exemplo, é bom você ter um tempo para sua oração íntima. Mas esse tempo, ele pode mover no seu dia, entendeu? Não tem problema, não. É importante ter esse tempo aqui. Porque, às vezes, o seu melhor tempo do seu dia não vai ser esse aqui, vai ser esse. Às vezes, aqui você não pode, então você move para cá. Isso aqui não tem problema o senhor mover. Agora, a gente vê uma coisa interessante. A gente pode viver o dia inteiro em oração íntima. É difícil, mas a gente, com o tempo, né, a pessoa vai amadurecendo, né, nessa caminhada, né, e a pessoa passa literalmente viver com o coração, a gente fala coração prós é voltado para Cristo. Então, o seu coração, ele passa, a partir de um tempo, né, os santos, ele tem o coração dele voltado para Cristo, independente do que ele está fazendo, do que ele está fazendo tudo por amor a Cristo, ele está amando, ele não para de amar a Cristo hora nenhuma, entendeu? Então, assim, durante o dia, o senhor pode fazer, o senhor está lavando, eu sei que o senhor lava sempre as coisas da cozinha, né? Se o senhor está lavando as coisas do almoço e não, né, está perdendo, jogando esse tempo fora, não devia de jeito nenhum, vai
pensar nas coisas de Deus, vai conversar né, com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, conversar com Nossa Senhora, isso, vai alimentando. Santa Teresa chama isso de trato de amizade. É o trato de amizade. A gente tem que alimentar esse trato de amizade entre nós e Deus. Né? O César até fala, tá cheio de dor de cabeça, não vai reclamar com sua esposa não, reclama com Deus, né? Porque você tá alimentando esse trato de amizade, hein? Senhor, tá muito assim, eu tô muito assim. Reclama, quer reclamar? Reclama com Deus. Ok. Não sei se foi, pode falar, Natália. não sei se foi Desculpa. Santa Teresinha, se foi a Teresona, né? Que começou a levitar lavando as panelas, né? Então, ela lavando as panelas lá do convento, ela começou a levitar, assim, tamanha a intensidade, né, da oração dela ali naquele momento, lavando mesmo as panelas. Santa Teresinha, ela tinha êxtases olhando a natureza. Ela via as árvores assim, ela entrava em êxtase, vendo a maravilha de Deus. Olha pra você ver, né, o tanto que a pessoa tá ligada ali com Deus, né, olhando, ela olha para uma coisa bela, ela entra em êxtase. Tamires, você quer falar? Você terminou, Natália? Você quer falar mais uma coisa? Você e meu pai? Tá. Quer falar? Tamires, quer falar? Ilustrações aí, eu lembrei de um vídeo que eu vi, eu não sei se foi na Engenharia da Santidade, mas eu vi um vídeo do Padre Paulo, onde ele fala, né, por exemplo, você está em oração lá, e aí você lembra que seu calcanhar está doendo, você move assim, você lembra. E aí ele falava, traz esse problema para dentro da sua oração. Nossa, aí você vem aquele pensamento, tem uma conta para pagar. Meu Deus, mas né, aí você traz aquilo para dentro da sua oração também, envolve toda aquela distração externa para dentro da sua oração e não tenta tirar aquele pensamento do seu caminho, né, naquele momento, porque aí você vai dispersar mais ainda, então traz para dentro da sua oração ali e pede a Deus, né, para te abençoar ali, para resolver aquele problema também e vai ali. Perfeito, muito bem lembrado, comadre, é isso mesmo. Tudo pode virar motivo, pode virar papo entre você e Deus, tudo. Igual a Thaís falou, o calcanhar tá doendo? Oh, meu Jesus, olha a minha miséria. Tô com medo desse calcanhar aqui atrapalhar a minha oração contigo hoje. Meu Jesus, mesmo ele atrapalhando, eu queria muito. Me ajuda, né, a ter um momento aqui com o Senhor. Eu preciso muito ouvir o Senhor. Preciso muito ser orientado por esta sabedoria, hein? Por favor. Entendeu? Tudo vira. Tá cansado, traz. Que o cansaço vira motivo, né, vira assunto, né? É o problema que tá te preocupando lá na sua empresa com o patrão. Oh, meu Senhor, olha pra você ver. Essa coisa vai passar. Isso não é eterno. Um problema desse. Isso, tudo vira assunto, entendeu? É isso mesmo, traz tudo para oração. Agora a dona Nilva, quer falar, dona Nilva? Pode falar. Bênção. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Dedé. Eu queria só colocar duas coisas aqui que eu acho importante com relação, né, à oração, porque uma é a questão do silêncio, né? Você estava falando do silêncio. E eu tive uma experiência esses dias agora que eu pude perceber, né, o quão é precioso, né, essa realidade que a gente precisa de ter, de entender que a gente precisa silenciar diante de tudo que está à nossa volta. Diante das lutas, né, diárias aqui, eu dormi um dia, acho que estava bem cansado, e eu tive uma inquietação muito grande, eu acordei com uma inquietação tremenda, tremenda. Foi acumulando preocupações e aquela coisa toda, e eu tive uma tentação, assim, muito grande. E essa inquietação foi crescendo, 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 e durante a minha rotina, essa inquietação ficou muito forte, a ponto de eu interiormente, né, ficar bem claro isso no externo que estava interno. E eu fui percebendo aquilo, e eu vi direitinho, que eu já conheço as minhas reações, então, naquele momento que eu senti toda aquela inquietação, eu
naquele momento eu falei, gente, eu preciso da presença de Jesus urgente. Então, como Jesus fica aqui no final da rua e eu tenho a chave, então eu percebi que se eu não chegasse diante dele, não silenciasse, não estivesse diante dele, eu ia acabar, né, eu ia acabar pecando mesmo, né? Eu ia acabar atingindo outra pessoa. Aí eu corri e fui para a capela. E quando eu cheguei lá na capela, eu sentei na cadeira, que já tem lá, a cadeirinha que eu gosto de ficar lá. Eu sentei na cadeira e só respirei. Eu puxei o ar bem devagar, fui respirando aquele ar ali, calada, sem dizer uma palavra. Apenas fiquei na frente de Jesus, olhei para ele e respirei. Foi algo tão impressionante que eu senti como se toda aquela... Porque é realmente uma ação, né, diabólica a inquietação. E é muito, sim, a reação muito minha, humana, que estava dentro do meu interior. E eu fui sentindo uma paz que foi entrando no meu coração. Foi impressionante, porque eu senti no corpo inteiro. Meu corpo, os músculos do meu corpo foram relaxando diante de tão intensa agitação que eu estava, né? E eu fui sentindo uma paz tão profunda que não precisou de nenhuma palavra. Eu não quis falar, palavra para mim ali não fazia nenhum sentido. Apenas olhar para Jesus e sentir Jesus ali comigo, né? E foi muito impressionante que eu relaxei, fui sentindo aquela paz interior, meu coração, né, os batimentos foi diminuindo, e eu fui sentindo de novo, assim, a ordem, né, entrando em mim. Voltei para casa extremamente tranquila, calma, e aí, antes de eu sair, eu falei, Jesus, muito obrigada. E o que seria de mim se o Senhor não viesse em meu socorro diante das minhas misérias? Porque eu pude sentir exatamente a raiz, né, da minha natureza, o meu pecado, dentro de mim. Eu pude sentir isso de uma maneira muito clara, muito clara. E ao chegar na presença dele, sem dizer uma palavra, eu pude sentir a graça de ter o Senhor, né, ali, me tocando com o poder e com a majestade dele. Então, o silêncio, ele é, assim, nem sempre a gente palavras vai ser, vai conseguir, né, expressar, sabe? Muitas vezes eu tenho tido muito essa experiência de que o silêncio, ele fala muito mais do que as palavras. Mas também temos aí, durante o dia, igual, né, o seu João Carlos disse aí do hospital, eu também do hospital fazia muito isso, rezando no corredor, conversando com Jesus no corredor, rezando o texto no corredor, fiz isso muito. E tem dia que eu estou extremamente cansada, tem dia que o dia não foi fácil, como hoje, né, acabei de chegar de um paciente ali, então assim, cansada. Hoje eu não estou tão exausta, mas tem dia que eu estou tão cansada que a minha oração eu converso com Jesus e falo para ele, falo assim, Jesus, eu estou tão exausta, eu estou tão cansada, eu não dou conta nem de bater um papo com o Senhor, mas eu queria dizer para o Senhor que eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto, e assim, isso é o que está no meu coração, a vontade de dizer para ele o tanto que eu o amo, o tanto que ele é tudo para mim, o tanto que ele... E eu fui falando para ele, o que eu faço sem você? Olha para você ver meu corpo como é que tá, né? Eu tô cansada, tô exausta, mas eu te amo tanto, recebe meu amor. E eu fui falando para ele esses dias agora, essa foi a minha oração antes de dormir, né? Eu sentia no coração uma necessidade de mostrar para ele o amor que eu tinha por ele, né? Então eu acho que tanto um lado como o outro, né, é necessário ser feito. Expressar para Jesus, conversar com Jesus, ter uma amizade com ele, assim, a fonte de tudo, né? Porque tudo vem dele, né? Se você não se ligar a Jesus, nada você vai poder fazer. Ele mesmo disse isso na sua palavra, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos nos ligar, né? E essa semana também uma pessoa me perguntou assim, por causa, né, dos compromissos na paróquia, me perguntou assim, mas como é que você consegue passar a palavra, como é que você consegue fazer essas coisas
e essas coisas dão certo. Eu falei, mas não sou eu que faço nada, né? O segredo é se ligar à videira, né? E eu digo que sem a oração, não tem como você saber o que Jesus quer. Não tem, gente. Não tem como você servir, não tem como você ajudar o outro, se você não sabe o que ele quer. E para Tem que saber silenciar, né, para escutar ele, né, dona Nilva? Exatamente. Você tem que silenciar para escutar, para depois fazer. Senão, não tem como você fazer. Senão, você faz o que você quer, em vez de fazer o que ele quer, né? Então, eram essas diquinhas aí que eu queria deixar. Santa Teresa fala, né, aquilo que te inspirar o amor, isso você deve fazer. Então, naquele momento, a dona Nilva viu, pô, o que tô me sentindo agora, o que tá me inspirando o amor é isso, é chegar aqui e não ter um compromisso, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aqui. Eu chegar aqui, tô cansado, Jesus. E começar, entendeu? É isso. Então, vai ter vez, pessoal. A dona Nilva já chegou lá sem muita coisa para falar. Talvez foi o dia que ela mais falou, né? E, Jesus, eu te amo. E quando viu a coisa não. Jesus, muitas vezes, ele pega na sua mão na oração. Ele conduz a oração muitas vezes, né? A dona Nilva deve ter esse tipo de experiência. Então, às vezes, você chega, você se dispõe para rezar. Mas às vezes no comecinho da oração, quando você abre a boca, ele mesmo já pega, não deixa que eu conduza aqui para frente. Isso acontece. E vai ter vezes, cuidado com essa informação que eu vou passar aqui agora, para que, né, isso é uma exceção. Mas vai ter dia que você vai chegar, meu Jesus, hoje eu quero ficar aqui com o Senhor somente. Você vai ficar ali, você não está sem papo. Se vier alguma coisa, você fala. Às vezes ele vai te falar uma coisa também. Pronto. Deu o horário, deu, sei lá, o tempo que você colocou, 45 minutos. Deu horário, eu preciso sair agora. Hoje foi um tempo, né, com Jesus que eu tive. Então, assim, cuidado, isso não pode virar, isso não é todo dia, né? Aí, todo dia eu vou chegar lá e vou falar nada. Não é isso, pessoal. Por favor, me entendam bem. Mas vai ter dias que vai ser isso. Né? A Gisele pode falar. Desculpa, pode falar, dona Nilva. Só a dona Nilva fechar. Deixa eu só completar aqui a vida de um santo, que acho que foi Santa Teresa que disse assim, que uma vez ela estava exatamente no extremo deserto, mas que ela, né, a regra dela era ficar com Jesus todo dia, 1 hora. E ela pegou então, e nesse dia ela não queria ir, estava com vontade de ir no deserto e foi. E ela entrou lá e ela então sentou na cadeirinha, na capela, Jesus na frente, ela olhou para ele, não falou nada, mas ela estava tão assim que ela pegou e começou a contar os azulejinhos da parede. E foi contando, contou, depois que ela terminou de contar tudo, deu horário, ela viu que deu horário, ela pegou e foi embora. E aí, então, Jesus depois então, apareceu para ela e falou para ela assim, ela pegou e falou assim, nossa, Jesus, me desculpa, porque eu não te adorei. E aí, então, Jesus disse para ela assim, foi a melhor adoração que você fez até hoje, por quê? Porque você, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, você se violentou e veio me fazer companhia. Isso demonstra amor. Eu não quero ir, não estou com vontade, mas por amor a você eu vou ao seu encontro, né? Então, muitas vezes isso vai acontecer. E a gente é muito assim, uma hora a gente quer falar, outra hora... E outra coisa que eu queria deixar também, ouçam o que Deus tem para poder falar. E a palavra de Deus também é uma fonte poderosíssima para a gente poder ouvir o que Deus tem para nos dizer. Ali ele dirá coisas muito profundas e muito direcionadas para a nossa vida, né? É usar a palavra de Deus para poder ouvir o que Deus tem para poder nos falar. Só uma dúvida mesmo. A questão da oração reflexiva, ela tem que ser oral ou pode ser mental também? Porque no caso do exemplo, né, da amamentação, pode estar amamentando e pode estar falando com Deus mentalmente, ou pode fazer desse momento da amamentação uma oração também, conversando com Jesus, falando com ele, obrigado por ter o leite para amamentar, muitos não têm também, assim, nesse sentido, ou dar a pausa mesmo. E tem uma frase que muita gente fala, não sei se é a Santa Teresa d'Ávila ou outra santa, que as pessoas ficam falando, eu fico sem entender, que eles ficam falando em meio às panelas, né? Oração em meio às panelas. Aí eu não sei se é da Teresa d'Ávila, enquanto estiver fazendo as atividades, pensar em Deus, fazer daquele momento oração. Não sei se é sobre ela.
E a dúvida que surgiu também é a questão das moradas, quando a gente vai saber quando que ela fala, quando está passando para outra morada, quando ela passa para outra morada? Olha, existe características de cada morada, Gisele. Então, assim, a gente consegue ir reconhecendo, por exemplo, é, pessoas das terceiras moradas aproveitam muito bem o seu tempo, entendeu? De repente você vai ver, e tem outras características ali nas terceiras moradas, então você consegue identificar. Então a pessoa ali, você vê que ela não rasga tempo mais. Todo o tempo dela inteiro, o dia inteiro dela ela só faz coisas assim, ela não perde tempo. É isso. Então, assim, você vai vendo. Existem sinais, entendeu? Existem sinais nas primeiras. é, As primeiras, normalmente, é quando você só começa a rezar. Quando você começa a rezar, você entra no castelo, você está nas primeiras. Se você persevera, não olha para trás, ali você passa para os segundos. E tem características que a gente vai vendo aí, né, nessa caminhada. Outra coisa que você falou, o que que é? Eu esqueci. A primeira coisa que você comentou. Ah, Da oração reflexiva, se ela é só oratória, sim, pode ser no exato. meio. Por Uhum. exemplo, eu vou me silenciar naquele momento porque eu vou fazer uma outra atividade. No exemplo da amamentação, eu posso continuar fazendo a oração mental ou então falando enquanto eu estou amamentando, fazendo outras coisas também. Sim, verdade, isso. Santa Teresa ela explica que não há diferença nenhuma entre oração mental e vocal. As duas podem ser reflexivas se você sabe com quem fala, o que está falando e quem é que se refere a esse Deus, né? A sua miséria ali, né? A sua pequenez diante de Deus. Então, se tem esses elementos, já é uma oração reflexiva. Igual eu comentei aqui no nosso estudo hoje, você pode, né, fazer mentalmente, mas às vezes você vai ver que você dá uma forçada na barra, no sentido de deixa eu verbalizar tudo isso que eu tô querendo dizer e começar a falar baixinho, né? Isso é vocal, é uma oração vocal. E às vezes essa oração, pelo menos para mim, ela assim, são as que mais rende, sabe? São as que mais são muito frutuosas para mim. Então, assim, não tem diferença, né? Desde que você esteja ali conversando com o todo soberano, se colocando ali como, né, uma pequena serva desse grande soberano. Essa questão por exemplo, das panelas que ela colocou, né? A questão das panelas, Santa Teresa de Ávila, ela estava preparando os ovos para as monjas. E aí, enquanto ela preparava os ovos para as monjas, ela entrou em êxtase com a frigideira na mão, né? E então ela pega e diz que é um momento de oração. Não, aquele momento foi um momento tão perfeito de oração, né? Tão perfeito, ela estava servindo, né? No serviço, ela encontrou uma união tão perfeita que ela entrou em êxtase, né? Isso aí é o verdadeiro sentido da oração. Por isso é entre as panelas, ou seja, tudo pode realmente virar uma oração perfeita e profunda, né? E assim foi com ela, preparando ovos. É tão legal que, como é que fala? Vai acontecer, isso eu não sei que morada, eu não entendo muito bem onde, ou se é durante ao longo de toda essa caminhada espiritual, mas Deus ele não tem muito, ele não tem muito lugar, não. Tem dia que vai te pegar nos lugares, porque às vezes você se dispõe no seu momento de oração. E às vezes não acontece nada. E às vezes você tá lá dirigindo, nada a ver, às vezes a dona Nilva, por exemplo, ela anda de moto, que é mais agitado que um carro. O carro tá ali, tranquilo, ar-condicionado. Moto é no corredor, é todo, né, uma adrenalina. Deus uma hora vai visitar a dona Nilva num sinal de trânsito que tá para abrir e ali vai acontecer um momento de oração assim extraordinário. Só que esse foi guiado por Deus, entendeu? Brotou de Deus essa oração. Ela não veio do nosso esforço, entendeu? Então, é igual a gente estava comentando que às vezes a oração tá muito árida, mas Deus, ele faz o seu jardim crescer, mesmo na aridez. Mesmo que falte chuva no seu jardim, ele faz ela crescer. Só comentando, já teve vezes de eu, no meio de uma reunião, né? Eu tá ali, de repente, Deus me pega no meio de uma reunião.
entendeu? Então, eu pelo menos não era o que estava falando. Então, assim, né, eu não era o principal. Eu nem lembro se eu falei alguma coisa nesse dia na reunião, mas esse é o bom dessa caminhada. É que quem conduz é Deus. Quem dita a hora que as coisas vão acontecer, o que vai acontecer, como vai acontecer, é Deus. Ainda bem que é Deus, né? Mas se dependesse da gente, se a gente fosse digitar algo, ainda bem que não somos nós que decidimos, né, as direções nesse caminho. Pode falar, Dedé? Mais uma vez, para as mães aí de novo. Porque a gente que é mãe, a gente sabe que realmente é difícil, é muito mais difícil. Assim, porque vocês têm ali criaturinhas que estão 100% por conta de vocês e às vezes não tem horário, né? Eu tô aqui, né? Normalmente eu coloco meu filho para dormir exatamente às 8 horas. Hoje ele rendeu um tiquinho mais. Tá deitado, tá quase dormindo, mas não dormiu ainda. Então, assim, não tem muito horário, tem muita coisa para fazer, não tem o que fazer. Né? E a nossa obrigação tá ali. Então, esse rezar em meio às panelas, eu complementaria isso com rezar em meio às panelas, em meio a uma amamentação, em meio à troca de fralda, em meio a um vai arrumar sua cama, né? E eu já ouvi tantos, assim, tantos testemunhos de mães, né, dizendo que às vezes precisa parar a oração para virar para o filho e falar, olha, eu não vou conversar com você agora, porque agora eu estou conversando com Deus. Agora é minha hora de conversar com ele, então não vai dar. Não é assim, é uma oração perfeita. Não não tem jeito, não dá. Mas foi o único momento que ela encontrou no dia, né? E Deus olha pra gente nesses momentos. Então a gente precisa realmente se dispor. E tem uma outra coisa além disso, que é o exemplo que você dá, né? Então, a minha mãe está comentando aí dessa questão da minha mãe, a Nilva. Estava comentando aí da questão da oração e de ir rezando e tal. Eu cresci vendo minha mãe conversando sozinha na cozinha. O que eu achava que era conversar sozinha, e quando eu comecei a prestar atenção, eu vi, minha mãe tá rezando, minha mãe reza o tempo inteiro, né? Então eu vi ela rezando no sofá, eu vi... Isso é um exemplo, a gente ensina os nossos filhos a rezarem desse jeito, né? Então, coloca uma música, e aí escuta a música, aí escuta uma pregação, e aí tá lá lavando vasilha, conversa com Deus, e aí agradece a Deus pelo almoço, pela comida, mas agradece de um jeito diferente. Você vê que o agradecimento veio lá do fundo do coração. Nossa, eu cortei meu dedo enquanto eu estava cortando a beterraba. Glória a Deus que eu tenho um dedo, né? Então, assim, é isso, no meio das brincadeiras, no meio... E a gente vai falando, e isso vai formando os nossos filhos também, né? Então, a gente não precisa se culpar por muitas vezes a gente ter que fazer isso da forma que dá, porque mães aí, né? Tô vendo que tem mães aí com crianças bem pequenininhas. Tem hora, gente, que é o que dá mesmo. É o que dá. E Deus vê o esforço da gente. A gente não pode jogar na conta das crianças e falar, agora eu tenho uma criança pequena, então eu não posso rezar mais. Porque aí não é esforço nenhum da nossa parte, né? Mas a gente realmente está fazendo esse esforço e está tentando, está se dedicando, tá? O momentinho que a gente tem, a gente para, né? Não é uma regra fechada, né? É o seu contato com Deus. Então, assim, eu fico imaginando Deus como se fosse, por exemplo, um namorado, né? Na época que eu namorava. Se eu pudesse, eu veria todo dia. Por que com Deus eu não faço isso, né? Então, é isso. Assim, se eu pudesse, né, qualquer tempinho que eu tivesse, eu pegava o telefone e ligava pro namorado. Não era isso? Namorado Diego, no caso. Então, qualquer tempinho que tinha, ia lá e mandava um recado. Por que eu não faço isso com Deus? Por que o meu relacionamento com Deus também não é assim? E a gente vê que realmente é diferente, assim, quando a pessoa realmente se esforça para fazer. Não é o tempo que sobrou, não é porque às vezes essa oração picada, difícil, complicada durante o dia vai valer mais do que os 30 minutos que sobrou durante a noite que você fala, tá bom, hoje deu um tempinho, eu vou rezar. Né? Então, assim, é isso, Deus olha pra gente, ele sabe o que ele tá fazendo e ele vê o nosso esforço de cada dia. Inclusive, disso que a Débora falou, de eu rezar, tem uma coisa interessante que ficou até hoje. Tem uma coisa que eu mais gosto, eu gosto muito, mas rola assim, conversas profundas comigo e com Deus, eu converso muito com ele realmente, né? Sempre falei
assim, a intenção era de que, a impressão é de que eu estava conversando sozinha, mas sempre conversei com Jesus mesmo. Mas são 3 lugares que eu amo, e eu lembro que eu passava roupa, e eu esperava eles dormir e eu passava roupa à noite. Gente, era um dos melhores momentos para mim poder rezar, era quando eu passava roupa, era quando eu costurava, porque ali eu podia, né, colocar ali no rádio, na televisão, testemunhos da Canção Nova. Então, assim, eu ouvia, era costurando, passando roupa e lavando louça. Gostava também muito de banheiro, lavar banheiro, rezando, né. Então, é esse costume, eu acabei acostumando, porque os meninos, eu tinha que ficar muito de olho neles, porque eram 5, então, assim, eles aprontavam muito, né, então aí eu tinha que prestar atenção na conversa deles para me saber o que que eles estavam fazendo. Então, eu tinha que ficar muito atenta, então eu trabalhava e ficava prestando atenção no que eles falavam. Então, às vezes, eu trabalhava de madrugada, assim, chegava até as 2 trabalhando, então ali eu ficava muito com Deus. Então, assim, eu criei esse hábito e até hoje para mim é um prazer imenso, ir para esses lugares, lavar louça, né, ir para a máquina, sentar e às vezes costurar, ou lavar um banheiro, ou então passar roupa. Hoje já é muito pouco, porque os meninos cresceram todos, né, mas são os lugares mais preciosos para mim e que eu tenho um prazer imenso em estar neles, né. Amamentar, então, era horas que eu ficava, eu não amamentava não, para mim era 1h30, dar banho nos meninos era, assim, todo mundo dá banho em 15, 20 minutos, eu não, eu dava 40 minutos, até 1 hora para dar banho. Por quê? Porque era uma hora que eu realmente contemplava a perfeição de Deus, era dando banho nos meus filhos, né. Então são momentos que você realmente tem uma intimidade profunda e sua alma se eleva mesmo, né, a essa experiência do sobrenatural, né. E isso acaba ficando, né, você acaba acostumando. Então as mãezinhas aí, apenas viva o momento que você tem que ver, porque para Santa Faustina, Jesus disse assim, que, ela ali lutando, pelejando para poder rezar e fazer as coisas que ele pedia, e às vezes ela não dava conta e falava para ele assim, tô muito tristinha, né, chegava, falava para ele assim: "Eu não dei conta de fazer, eu tentei, mas eu não consegui", e ele sorria com aquele sorriso mais lindo para Santa Faustina e dizia para ela assim: "Eu não estou muito interessado na no resultado, né, daquilo que eu tinha. Eu gosto de te ver lutando, eu gosto de te ver esforçando, em fazer aquilo que eu te pedi, né. Então, é isso, sabe, o que santifica a gente é o esforço em fazer aquilo que Jesus, porque isso demonstra amor, gente, isso demonstra amor por ele, né, estar com ele, por amor, é por amor que a gente faz essas coisas. Lembrando, pessoal, que todo esse método, esse passo a passo que eu compartilhei com vocês hoje, né, de como fazer a oração íntima, como escolher o local, o tempo, tudo, tudo, isso aí são ferramentas para você começar essa vida de oração, entendeu? Então, assim, vai começar e você vai usar por um tempo. Mas o próprio Deus, ele vai mudar algumas coisas, né, com o tempo. Algumas coisas vão mudar à medida que você vai passando, né, de morada em morada, né, lembrando que morada em morada não quer dizer da primeira, segunda, terceira, quarta, mas você vai passando, né, de moradas em moradas, né, Deus vai mudando uma coisinha ou outra, mas quem vai mudar é Ele, né, a gente vai se dispor, a gente vai, né, buscar as ferramentas que a gente tem, que às vezes você vai encontrar uma ferramenta diferente das que eu apresentei hoje, que vai ser para você, vai funcionar melhor, e é isso, né, e vamos ver aí para onde que Deus quer nos levar. O segredo em alcançar a santidade, eu diria, tá em perseverar. Eu diria no sentido de alcançar a santidade, porque perseverar é conselho de Santa Teresa, né, é o que ela falou, né, aconteça o que acontecer, murmure quem murmurar, né, ainda que o mundo venha abaixo, não pare de rezar enquanto não alcançar a meta. E qual que é a meta? A união com Jesus Cristo, lá na sétima morada. Então é isso, né, se você tiver um propósito, que é de perseverar e nunca mais parar de rezar, não olhar mais para trás, quem vai fazer não é você. Você vai só se dispor, mas
Jesus Cristo, ele vai vir. Sabe por que que ele vai vir? Porque quem quer ele, que você, ele quer muito mais que a gente mesmo. Não fomos nós que escolhemos Jesus, foi ele que nos escolheu. O próprio Cristo. Ele que pode tudo, ele quer. O César, ele dá uma comparação muito legal, um jogo de xadrez, onde o rei do outro time é Jesus. E nós estamos ali tentando ganhar daquele outro time. E Jesus, ele quer ser pego. Então, ele mesmo vai fazendo armadilhas ali, ele vai te atraindo pelos caminhos que ele quer que você percorra para encontrar ele. Então, assim, e o final, esse encontro, essa união com ele é o checkmate, né? Quando você encontra o rei, quando você pega o rei do adversário ali, quando você encontra com Jesus. Então, Jesus, ele é o que mais quer esse encontro, essa união perfeita, que você seja santo. Então, se aquele que tudo pode, ele é o que mais quer que você seja santo, faça a sua parte, se disponha, porque ele também quer ver a sua parte. Ele quer ver o seu esforço, o seu comprometimento. Então se disponha. Assim, eu vou rezar todos os dias. Mesmo que no começo vai estar um pouco capengando, vai estar difícil, mas não pare, não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque você quer ser santo, e aquele que tudo pode quer que você seja santo milhões de vezes mais que você mesmo quer ser santo. Então tá, fiquem com Deus, todo mundo. Deus abençoe muito todos vocês. Né? Até nosso próximo encontro e o nosso próximo cafezinho pós-estudo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.